O cofre está aberto. Existe uma máquina. Ela não tem fábrica. Não tem chão de produção. Não tem operários. Mas ela acorda todo dia e movimenta bilhões de dólares pelo mundo. Em silêncio, com precisão cirúrgica, sem pedir permissão a ninguém. Enquanto você dormia ontem à noite, essa máquina analisou milhares de empresas em 60 países, avaliou riscos, calculou retornos, reposicionou ativos. E quando o mercado abriu esta manhã, ela já sabia exatamente o que comprar, o que vender e o que nunca tocar. Essa máquina tem um nome: NBIM, Norges Bank Investment Management. É ela que controla os 2 trilhões de dólares americanos do Fundo Soberano da Noruega. E nos episódios anteriores, Guardiões do Cofre, nós revelamos o que esse fundo possui: Apple, Microsoft, Nvidia. Nós revelamos quais empresas ele baniu para sempre. Mas nunca explicamos como tudo isso funciona por dentro. Como uma equipe de humanos e algoritmos decide onde vai cada centavo de 2 trilhões de dólares. Hoje, esse segredo abre. Para entender como o fundo decide, você precisa entender quem está no comando. O NBIM, a gestora do fundo, opera a partir de Oslo, capital da Noruega. Mas não é uma gestora comum. É uma das organizações financeiras mais sofisticadas do planeta. No topo está o CEO Nicolai Tangen, um dos poucos gestores no mundo com autoridade para mover posições de dezenas de bilhões de dólares. Ex-gestor de hedge fund em Londres, ele assumiu o NBIM em 2020 e desde então transformou a operação em algo que poucos fundos soberanos ousaram ser: agressivamente analítico, publicamente transparente e tecnologicamente avançado. Mas Tangen não decide sozinho. Abaixo dele, há uma estrutura de decisão em camadas, quase como um Estado dentro do Estado. Existem equipes dedicadas a cada classe de ativo: ações, renda fixa, imóveis. Cada equipe tem analistas especializados por setor: tecnologia, energia, saúde, consumo, infraestrutura. Cada analista acompanha dezenas de empresas. Cada empresa passa por avaliações trimestrais. E acima de todos eles, desde 2026, existe algo que nenhuma geração anterior de gestores do fundo precisou lidar: a inteligência artificial. O NBIM integrou sistemas de IA ao monitoramento do portfólio. Algoritmos que rastreiam em tempo real os 7.200 ativos do fundo, identificam anomalias, sinalizam riscos antes que qualquer analista humano perceba. Mas aqui está o que poucos sabem e que o fundo raramente explica com detalhes. A IA não decide, ela alerta. A decisão final, vender uma posição bilionária, aumentar a exposição a um setor ou banir uma empresa para sempre, ainda é tomada por humanos, por enquanto. Mas como esses humanos recebem as informações? Qual é o processo antes do botão ser pressionado? Antes de investir um único dólar, o fundo faz 3 perguntas, sempre as mesmas, em qualquer empresa, em qualquer país, em qualquer setor. Primeira pergunta: a empresa vai existir daqui a 20 anos? O fundo não pensa em trimestres, não pensa em anos, pensa em décadas. É aqui que a maioria dos investidores do mundo falha, e o Fundo Soberano da Noruega se diferencia. Enquanto hedge funds calculam retorno em 18 meses, o NBIM quer saber se aquela empresa ainda vai ser relevante em 2045. Isso explica por que Apple, Microsoft e Nvidia estão entre as maiores posições do fundo. Não apenas pelo desempenho passado, mas pela convicção de que essas empresas vão continuar moldando o mundo por gerações. Segunda pergunta: a empresa tem governança? Governança é a palavra que o mundo financeiro usa
para descrever como uma empresa é administrada. Quem está no conselho? Se os executivos prestam contas? Se há transparência nos relatórios? O NBIM tem uma equipe inteira dedicada a isso. E quando uma empresa falha na governança, escândalos, corrupção, conselhos capturados por interesses privados, o fundo age. Às vezes vende silenciosamente. Às vezes, vota publicamente contra a administração nas assembleias de acionistas. O fundo possui 1,5% de todas as empresas listadas do mundo. Em algumas delas, tem representantes votando em assembleias toda semana. Terceira pergunta: a empresa causa dano que não pode ser revertido? Aqui está o critério que faz o fundo banir empresas. Não é sobre lucro. É sobre o tipo de dano que o fundo, como representante de toda a população norueguesa, não quer financiar. Armas de destruição em massa, violação sistemática de direitos humanos, destruição ambiental irreversível. Mais de 180 empresas já foram removidas do portfólio por esse critério, e nenhuma volta. Mas tem uma quarta camada nessa decisão, uma que o fundo nunca divulga completamente. O fundo não investe igualmente em todos os países. Existe um documento interno, não divulgado ao público, que o NBIM usa para classificar países por nível de risco: risco político, risco cambial, risco regulatório, risco de corrupção sistêmica. Mas o que chama a atenção não é a lista de países que o fundo evita. É a lista de países onde ele investe apesar dos riscos. O fundo está presente em 60 países. Isso inclui mercados emergentes com histórico de instabilidade. Inclui países com tensões geopolíticas. Inclui regiões onde a proteção de ativos estrangeiros é frágil. Por quê? Porque o fundo é tão grande que não pode não estar nesses mercados. Quando você tem 2 trilhões de dólares americanos para alocar, os mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, simplesmente não têm capacidade para absorver tudo. O fundo precisa diversificar geograficamente não por preferência, mas por necessidade matemática. E aqui está o dado que poucos percebem. O fundo detém 1,5% de todas as empresas listadas no mundo. Isso significa que se o mercado global sobe, o fundo sobe. Se o mercado global cai, o fundo cai junto. Não existe hedge perfeito contra o capitalismo global quando você é o maior acionista coletivo do capitalismo global. Mas o fundo tem uma proteção que nenhum outro investidor tem. O petróleo ainda flui. A Noruega continua extraindo petróleo do Mar do Norte. Uma parte da receita continua alimentando o fundo. Então, mesmo em anos de mercado catastrófico, como 2022, quando o fundo perdeu 164 bilhões de dólares americanos em 12 meses, a máquina não para. Não vende em pânico. Não busca resgates. Ela espera. Porque o próximo ano vai chegar. E em 2023, o fundo recuperou tudo e foi além. Mas tem um aspecto nessa operação que nenhum documentário financeiro explica direito. Como o fundo decide o tamanho de cada posição? Existe uma regra gravada em lei norueguesa. O fundo soberano nunca pode possuir mais de 10% de qualquer empresa listada no mundo. 10%. Essa é a fronteira. Parece simples, mas as implicações dessa regra são profundas e revelam como o fundo pensa sobre poder. Quando você possui mais de 10% de uma empresa, você deixa de ser apenas um investidor. Você se torna um controlador de fato. Pode influenciar diretórios. Pode pressionar por mudanças estratégicas. Pode, em alguns países, acionar regulações de controle acionário. A Noruega não quer isso. O fundo quer retorno. Não quer governar empresas.
não quer assentos em conselhos, não quer a responsabilidade de ser visto como o dono de uma corporação americana, chinesa ou alemã. Então, a regra dos 10% não é uma limitação financeira. É uma declaração política. E ela cria uma situação matematicamente peculiar. Nas maiores empresas do mundo, Apple, Microsoft, Nvidia, o fundo já detém entre 1,2% e 1,3% do capital. Isso equivale a dezenas de bilhões de dólares em cada uma. Mas é também o nível que o fundo jamais ultrapassará sem aprovação especial do parlamento norueguês. Existe, porém, uma exceção silenciosa. Em empresas menores, de capitalização abaixo de $1 bilhão americanos, o fundo pode aproximar-se do limite dos 10% com muito mais facilidade. E nessas empresas, a influência do NBIM nas assembleias de acionistas é desproporcional ao tamanho do investimento. O fundo vota em assembleias de acionistas de cerca de 12 mil empresas por ano. 12 mil empresas. Uma votação por vez. Silenciosamente moldando o comportamento corporativo global, sem que nenhum jornalista cubra, sem que nenhum governo reaja. E isso nos leva ao mecanismo mais perturbador de todos. Imagine o seguinte cenário. Uma empresa multinacional está prestes a aprovar um pacote de bônus de $400 milhões americanos para seus executivos. A proposta vai à votação na Assembleia de Acionistas. A empresa espera a aprovação fácil. A maioria dos pequenos acionistas não aparece. Os fundos que aparecem geralmente votam a favor da administração. Então, chega o voto do NBIM contra. E, de repente, a votação muda, porque o fundo norueguês possui 1% da empresa. E 1% numa assembleia onde metade dos acionistas não votou equivale a um poder desproporcional. Isso acontece com frequência. O NBIM publica anualmente um relatório de votação. Em 2024, votou contra a remuneração excessiva de executivos em centenas de empresas ao redor do mundo. Votou a favor de maior diversidade nos conselhos. Votou contra fusões que considerava prejudiciais aos acionistas minoritários. Mas aqui está o que torna isso extraordinário. O fundo não precisa explicar cada voto, não precisa fazer campanha, não precisa pressionar a imprensa. Ele simplesmente vota. E o mercado sabe o que significa quando o NBIM vota contra. Analistas de Wall Street monitoram os votos do fundo como indicadores de governança corporativa. Quando o NBIM vota contra uma medida, outros fundos menores frequentemente seguem. O efeito cascata é real. E ainda há uma camada mais profunda. Desde 2006, o NBIM publica Expectativas do Investidor, documentos que informam as empresas exatamente o que o fundo espera em termos de transparência climática, direitos humanos na cadeia de fornecimento, combate à corrupção. Essas expectativas não são legalmente vinculantes, mas quando a empresa que financia suas expectativas possui 1,5% de todo o mercado global de ações, as expectativas funcionam como regras não escritas. Corporações multinacionais ajustam políticas internas antes de encontrar resistência do fundo. Porque ninguém quer o voto público do NBIM contra a sua administração. É poder sem trono. Influência sem decreto. É o modelo mais eficiente de controle corporativo já construído. E ele opera a partir de uma cidade de 700 mil habitantes no norte da Europa. Então vamos resumir o que o cofre revelou hoje. O Fundo Soberano da Noruega não é um investidor passivo que compra ações e espera. É uma organização com estrutura de análise em camadas,
algoritmos de inteligência artificial, monitorando 7.200 ativos em tempo real, equipes de governança votando em 12.000 assembleias por ano e critérios éticos que já removeram mais de 180 empresas do portfólio, para nunca mais voltar. É uma máquina que pergunta 3 coisas antes de cada investimento. Essa empresa vai existir em 20 anos? Ela tem governança? Ela causa danos irreversíveis? É um acionista que nunca ultrapassa 10% de nenhuma empresa, porque não quer o poder, só o retorno. E é uma força silenciosa que molda comportamentos corporativos globais, sem jamais precisar sentar à mesa de negociação. 2 trilhões de dólares americanos, 60 países, 1,5% de todo o capitalismo mundial, operado por uma nação de 5 milhões de pessoas, que um dia perfurou o chão do Mar do Norte e fez algo que poucos países tiveram coragem de fazer. Guardiões, nos próximos episódios vamos mergulhar mais fundo, porque o fundo não cresce apenas comprando ações. Ele também investe em imóveis, em Paris, Londres, Nova York, edifícios que você conhece, ruas que você talvez já tenha andado. No próximo episódio, a Noruega é dona de pedaços de cidades que você não sabia que pertenciam a ela. O cofre fecha aqui. Até o próximo episódio, Guardiões.